Saudações, sou Neylor Oliveira, do Instituto Teia Mágica, e hoje nós vamos fazer a aula do Animais de Poder, essa sabedoria ancestral que está à nossa disposição e que podemos chamar a qualquer instante. Convido você a fechar os olhos e se conectando com seu próprio coração. Hoje sairei a caminhar. Hoje tudo mal há de me abandonar. Serei tal como fui antes. Terei um corpo leve. Serei feliz para sempre. Nada há de me impedir. Caminho com a beleza à minha frente. Caminho com a beleza atrás de mim. Caminho com a beleza abaixo de mim. E caminho com a beleza acima de mim. Caminho com a beleza ao meu redor. Belas hão de ser minhas palavras. Belas hão de ser minhas palavras. Belas hão de ser minhas palavras. Belas hão de ser minhas atitudes. Os meus desejos. As minhas preces. Tudo aquilo que eu me conectar durante o dia de hoje. Animais de poder. O que é isso? Vemos pessoas conversando com as plantas, com os animais em casa, tem pessoas que conversam com as montanhas, e tá tudo bem. Nós estamos diante de um conhecimento ancestral, autêntico e ao mesmo tempo inovador. É fácil de entender quando o coração e a mente estão abertos para novos conhecimentos. É difícil de você conversar sobre animal de poder com uma pessoa fechada. E uma pessoa fechada, ela deixa de conhecer. E se você está aqui comigo é porque você quer conhecer, você quer ampliar. Então, vamos lá. Animal de poder dentro do xamanismo, quando pensamos na força de um animal, é só olharmos ao nosso redor. Os times de futebol têm um mascote e a maioria desses mascotes é um animal. Por quê? Porque o animal, na sua egrégora, no seu clã, ele possui força, ele possui poderes, ele possui características próprias. E aí o que faz? Os times de futebol, tanto os times de futebol quanto você procurar times de basquete também usam, a maioria usam animais como símbolo, como mascote. As empresas adotam também animais como seu logotipo. Geralmente uma empresa de segurança gosta de colocar uma águia. Por quê? Porque a águia tem visão. Então na empresa de segurança é o quê? Eu estou atento, eu estou vendo, eu estou alerta, estou enxergando de longe.
Em carros, a Ferrari coloca um cavalo. A potência do motor, de um motor de um carro, é medida em cavalos. Por quê? Porque aquilo tem força, aquilo tem respeito. Utilizamos algumas palavras como esse cara é fera no futebol. Esse fera vem de um animal. Essa pessoa tem mente de elefante. Significa o quê? Que ela tem boa memória. Mais esperto do que uma raposa. Olha quanto nós utilizamos a linguagem dos animais no nosso dia a dia. Você vai procurar na astrologia, tá lá a força dos animais, peixes, leão, Áries com seu carneiro, escorpião. Então você vai vendo que a força dos animais está em tudo, está na Bíblia. Você vai encontrar passagens de Jesus com um animal, em algum momento ele está em cima de um jumento, em algum momento ele está distribuindo os peixes, tem o cordeiro. Se a gente levar para o Egito, se buscar ali na mitologia do Egito, a gente vai encontrar ser humano com a cabeça de um falcão. Vamos encontrar também a mitologia do centauro Quirão, que é metade cavalo, metade humano. Então, nós estamos falando de algo que não é só dentro do xamanismo. Estamos falando de algo que está no mundo todo. O mundo todo utiliza a energia dos animais para contar histórias, para dar exemplos e também para mostrar a sua força, seu poder. Quando falamos dentro do xamanismo do animal de poder, nós estamos falando de uma energia. Nós não estamos falando desse animal que está lá preso, do animal que está lá na mata, que está na selva. Nós estamos falando da energia desse animal. Por exemplo, quando nós falamos de um cavalo, não vai pensar no cavalo que está aí na sua rua puxando carroça, naquele cavalo maltratado, naquele cavalo que está preso. Nós estamos falando de uma energia do clã. Então é aquele cavalo lá do passado que ele não tinha sido domesticado e que ele corria livre da planície. Então nós estamos falando de um poder de liberdade. Quando a gente pensa, por exemplo, no cavalo, estamos falando de liberdade, de poder interior. Quando falamos em leão, estamos falando de coragem, de respeito, de postura. Então, cada animal vai ter a sua energia, o seu poder. E aí, quando nós nascemos, nós já recebemos a energia de algum animal. O animal de poder nós não escolhemos, nós recebemos e nos conectamos com essa energia. Então, é a força do animal que nos escolhe. Não adianta você querer ir através da mente, buscar qual é o seu animal, porque você acha bonito, porque você acha forte. É através de uma meditação, você vai se conectar com a força desse animal, com a egrégora desse animal, com a energia desse animal, e ali você vai perceber o quanto você carrega dessa energia, dessa força na sua vida. Essa é uma energia que nós nascemos com ela, do animal de poder. Embora tenha um animal de poder, existem outros animais que você pode utilizar essa energia a qualquer momento. Vamos supor que o seu animal de poder seja um urso. Então você tem a força do urso. Mas você, nesse momento, você está precisando de coragem. Você pode visualizar um leão na sua frente, chamar a força desse leão, visualiza ele na sua frente e chama a força desse leão. E deixa ele se fundir com você. Você se torna um só com ele. Nós estamos falando de energia. Então, nós estamos falando de incorporação, mas deixa a energia desse leão se fundir com você. Quando você visualizar ele na sua frente, você pode falar: Leão, eu estou aqui, eu estou te chamando, eu preciso da sua coragem. Venha até mim, me oriente. E visualiza ele adentrando no seu corpo, se conectando com essa energia. Isso é algo para você experimentar. Você pode fazer isso com o leão, com a energia da formiga, a energia da abelha. É só você estudar qual é a energia de cada animal. No site da Teia Mágica tem um link lá com os animais, tem vários animais e a energia de cada um. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo embaixo o link para você já acessar lá. E aí você vai ver qual animal que você está precisando da força desse animal, dessa energia,
E aí você pode chamar, você pode visualizar. Se você estiver precisando de uma energia de organização, de comunidade, você pode visualizar a energia da abelha. Visualiza a abelha na sua frente, chama por ela e deixa ela entrar, convida ela para entrar na sua vida. E perceba a energia da abelha atuando, mesmo que o seu animal de poder não seja uma abelha. Então, quando a gente fala de animal de poder, nós estamos falando de energia. E aí, esses outros animais, dentro do xamanismo, nós chamamos de animais auxiliares. Chamamos de animais auxiliares. Eles estão aí para nos auxiliar. Então, não é porque você tem um animal que você não pode ter o outro. Você pode chamar a energia dele. Sem rejeitar nenhum, você vai somando. Você vai somando. E aí, quando a gente busca na história a força dos animais, a gente vai também encontrar Krishna sentado em meio de várias cobras, com vacas, pavões. No filme Bruce Lee, ele é conhecido como o Pequeno Dragão Branco. Então, vamos começar a perceber no nosso dia a dia, no nosso entorno, o quanto existe a energia desses animais de poder e animais auxiliares, e o quanto que nós já utilizamos as expressões dos animais, mesmo sem perceber. E aí, fazendo isso, você vai percebendo a energia dos animais, a força dos animais, e o quanto nós carregamos e utilizamos essa energia no dia a dia. Às vezes a gente usa a palavra cachorrada, às vezes a gente usa a palavra nossa, fulano parece uma cobra. Por quê? Porque você conhece a energia da cobra, as características da cobra, e você assimila essa energia com alguma pessoa. E você fala, fulano parece uma cobra. Não é simplesmente aleatório. Senão você poderia falar dessa mesma pessoa que fez algo para você, ou está representando essa cobra, e você falar assim, nossa, fulano parece um beija-flor. Aí você vai ver que não faz sentido. Então é você perceber no seu dia a dia a força do animal e como é que essa força age na sua vida. Animal de poder, se você comparar com algumas religiões, se você for no cristianismo, você vai perceber que no cristianismo existe o anjo da guarda, que te acompanha, que te acolhe, que te protege. Se você for para a Umbanda, vamos falar em santo de cabeça. Então, animal de poder é mais uma energia, e a energia principal que você tem. Uma vez que você se conecta com essa energia, você busca na sua vida o quanto você já utilizou essa energia e o quanto você pode utilizar. Quando nós nos conectamos com o nosso animal de poder, é bom nós mantermos uma amizade positiva, uma amizade de respeito, onde você alimenta esse animal. Alimentar com coisas boas. Porque quanto mais você se aproximar desse animal, mais você vai sentir a força dele. E aí, quando você pensar nele, você já vai sentir a energia dele. Ele pode surgir para você através de sonhos, te trazendo mensagens, através, às vezes você está assistindo uma televisão e ele começa a aparecer um comercial daquele animal, às vezes você vai folhear uma revista, começa a aparecer a imagem daquele animal, ele vai se apresentando e vai o tempo todo ele vai ficar te lembrando que ele está ali, porque às vezes você pode esquecer dele ou não alimentar ele de forma positiva, e aí o que acontece? Os nativos dizem que quando você desconecta do seu animal, você está aqui, ele vai se desconectando, chega uma hora que você perde essa referência. E aí, quando a gente pensa em animal, a palavra animal vem de ânima, ânima que vem de alma. E aí a gente vai encontrar também na televisão desenhos animados. E os desenhos animados, tirando os desenhos dos japoneses, a maioria são animais. Aí você vai encontrar Tom e Jerry, você vai encontrar Thundercats, você vai encontrar Macho e o Urso.
você vai encontrar Doutora Brinquedo, tudo são animais. E aí você vai perceber que nos próprios desenhos, apesar de ser desenhos, eles vão mostrando a energia. Geralmente a coruja representa uma professora. Vai observando. Então, assim, a força dos animais está em todos os locais e vem sendo utilizado isso há muitos anos, mesmo fora do xamanismo. É utilizada no esporte, nas empresas, na televisão. Então, o que a gente pode fazer é entender um pouco mais e começar a utilizar isso no seu dia a dia, na sua vida, na sua existência, trazendo um toque desse animal, um toque dessas características que o animal tem e trazendo para a sua vida. Eu, no meu dia a dia, o que, que eu faço? Se eu saio de casa, vou fazer uma viagem, eu visualizo uma águia voando acima, já me mostrando tudo que tem à frente. Visualizo abaixo de mim, geralmente eu coloco um cavalo para ir abrindo o caminho, ou alguns leões ou alguma onça para ir limpando, para ir protegendo. Então, assim, você pode utilizar essa energia para tudo. Por exemplo, se você conhece o centro de São Paulo, sabe que é um lugar meio desafiador de você frequentar, aquela região ali da 25 de março, Brás, e você tem que ir lá, ou você quer ir lá e quer se sentir mais protegido, você pode visualizar duas onças, onças pintadas, ou panteras, visualiza elas do seu lado, uma de cada lado, te protegendo. E ali você vai. E aí você vai perceber que nesse dia você vai se sentir meio invisível pelas outras pessoas. Você pode fazer na porta da sua casa, visualizar cobras protegendo a entrada da sua casa. E ali só vai entrar quem vem para trazer o bem. Uma pessoa que vem para trazer o mal não vai passar pelas cobras. Você pode visualizar e dar o comando para as cobras na frente da sua casa, ali na sua porta. Parece papo de maluco, mas experimenta. Experimenta. Dentro dentro da plataforma, vou compartilhar a tela com vocês. Compartilhando a tela com vocês, ó, dentro da plataforma tem aqui o módulo Animal de Poder. Aqui vai ter um pouco da história do Animal de Poder. Aqui vai ter como você invocar o seu animal de poder, que é aquilo que eu falei, de você visualizar ele na sua frente e pedir para ele entrar na sua vida. Ó, por exemplo, aqui tem uma espírito do golfinho. Eu chamo você, seu espírito está aqui agora. Ajude-me a comunicar melhor com todos. Espírito do golfinho, viva em mim. Utilize a sua intuição para chamar a energia desse golfinho. O golfinho, ele possui uma espécie de um radar. Ele se comunica com o outro à distância. Então, quando você tem problema de comunicação, você pode chamar a energia do golfinho. E aqui, ó, vou abrir o site da Teia Mágica, onde vai ter aqui, ó, xamanismo, animais de poder. Também você pode se cadastrar para receber as promoções. Aqui, ó, animais de poder. Aqui vai estar contando um pouco a história e aqui, ó, as energias do animal de poder. Aí tá aqui, ó, abelha. Não são todos, mas tem alguns animais aqui. Mas, por exemplo, vamos supor que você quer conhecer a energia de um cachorro. Como aliados são amigáveis, fiéis, companheiros, sempre tiveram amor ao seu redor.
Então, se você estiver buscando lealdade, fidelidade, amigos, você pode chamar a energia do cachorro. Então, aqui no site da Tia Mágica você encontra. É só ir aqui, ó, xamanismo, animais de poder e energia dos animais de poder. Dentro da plataforma, vai contar a história dos animais de poder, o instinto do animal de poder. Aqui é um comercial que rolou, acho que na Holanda, da Que Bom, sorvete Que Bom. O que eles fizeram? Eles foram colocando a energia da pessoa e assimilando ao lado a energia de um animal. E assim ocorre o tempo todo. Eu não vou colocar para rodar aqui, porque quando você coloca ele para rodar, o YouTube vai travando ele vai bloqueando. Mas aqui dentro da plataforma você consegue assistir. E é uma propaganda de sorvete. Tá aqui o sorvete. E aqui mesmo, no instinto, tem uma mensagem do chefe Dan George, que é um indígena norte-americano. Se você fala com os animais, eles falarão com você e vocês conhecerão um ao outro. Se não falar com eles, você não os conhecerá, e o que você não conhece, você temerá, e aquilo que tememos, destruímos. Quanta coisa que a gente não conhece, e mesmo antes de conhecer, a gente já tenta eliminar, tenta destruir. Aqui tem uma meditação para crianças. Essa meditação eu aconselho você fazer para buscar o animal da criança. Criança até ali 9 anos, 10 anos no máximo. Então você coloca ela para ouvir uma meditação curta de 8 minutos, onde ela vai ouvir, e aí você vai ter que atuar sem julgamento. Quando eu falo isso, é o quê? A criança vai voltar da meditação, e aí você vai dizer para ela assim, dá um lápis e uma folha em branco, e pede para ela desenhar o que ela viu, o animal que ela viu. Aí vamos supor que ela desenha um animal que parece um gato. Aí você não vai falar para ela assim, nossa, que gato bonito, nossa, esse é um gato? Não, você vai perguntar, o que foi que você desenhou? Às vezes ela desenhou um tigre, mas está parecendo um gato. Às vezes parece um gato, mas é uma onça. Às vezes parece um gato, mas é um cavalo, ela fala que é um cavalo. Então você deixa ela desenhar livremente, sem impor nenhuma opinião, e em seguida você pergunta o que foi que ela desenhou. Elogia, né? Fala, nossa, que desenho bonito. O que você desenhou? Conta aqui para mim. E deixa a criança contar. Não interfira, não tenta adivinhar o que ela desenhou, deixa ela falar. E aí você mesmo vai estudar sobre a energia desse animal e perceber o quanto essa criança carrega a força desse animal. Então, essa aqui é uma meditação para criança. Para adulto serve? Serve. Mas a outra meditação ela é mais profunda. Só que para a criança, ela é muito extensa, é muito longa. E aí a criança não, às vezes não fica tão legal de fazer. Aqui tem uma meditação de limpeza, é uma limpeza de ambiente, com a onça pintada, para você ver que você pode utilizar a força dos animais para organizar uma casa, a energia da casa, para limpar uma energia da casa. De repente você quer colocar umas energias na casa, você pode colocar a energia do animal. Simplesmente você pode visualizar o animal e pedir para ele tomar conta do espaço, da sua cozinha, do seu quarto, da casa toda, ou da parte de fora, para proteger a entrada. E assim você vai trabalhando com a energia dos animais. A energia dos animais é um trabalho bastante intuitivo. Você não tem uma regra, assim, tem que fazer isso, senão você vai ser castigado. Não. A energia do animal está aí para te auxiliar. Ela não está aí para te punir. Ah, eu preciso de uma energia de coragem, mas eu não sei qual animal, e aí agora que eu fui estudar, eu vi que eu estava chamando a abelha. Tá tudo bem.
A abelha tem a sua força também, tem a sua coragem, tem a sua determinação. Então tá tudo bem. Não se apegue a um erro, de ficar se julgando, se punindo. A força dos animais não está aqui para te punir, está aqui para te auxiliar. Temos aqui ó, a meditação do animal de poder. Aí essa aqui sim, ó, tem 25 minutos. Procura um momento do dia seu que você fique tranquilo. É melhor fazer essa meditação deitada, barriga para cima. Se puder colocar um fone e deixa aí. Terminou a meditação? Não visualizei nada. E agora? Vou fazer de novo. Não, calma. Quando você for dormir, pede para sonhar com esse animal, para que ele se apresente para você através de sonhos. Ah, eu vi o meu animal, me conectei com uma força de um animal. Quando for dormir, pede para ele se apresentar para você através de sonhos, para ele confirmar. Às vezes, na meditação, a gente visualiza dois animais. E aí, qual é aquele que mais te chama atenção? Aí você pede para sonhar e ele vai se apresentar. Não entre na meditação com julgamento, com expectativa de, eu acho que eu gosto da águia, eu acho que meu animal é um urso, me falaram que meu animal é um tucano. Não, vai essa expectativa. Quando o copo está cheio, não cabe mais nada, então vai vazio, copo vazio e deixa o copo preencher sozinho. Não vai induzindo, não faz força. Não vai tentar preencher o seu copo, deixa ele se preencher sozinho. E ele vai preencher. Aí temos aqui ó, os animais no xamanismo. Aqui está dividido, ó, as criaturas aquáticas, anfíbios, pertencem ao elemento água, os répteis ao elemento terra, os pássaros ao elemento ar e os mamíferos ao elemento fogo. Essa daqui é uma visão. De repente você vai estudar em algum outro site e possa ter uma variação. Por quê? Porque cada etnia, cada comunidade tem uma visão de mundo. Aí são as cosmologias. Essa daqui, ela vem do povo ali do Peru, vindo para o Brasil. Peru, México, Peru, Brasil, Bolívia, aí vem descendo ali o Chile e Brasil. Todo esse material que está aqui pertence a esses povos. Embora tenha uma parte norte-americana, mas essas partes assim de elemento, de direção, é mais aqui hemisfério sul. Aqui, ó, algumas versões da roda medicinal trazendo as seguintes características: leste, fogo, águia dourada sendo totem animal, é o portal da iluminação e o corpo espiritual. Oeste, elemento terra, o totem, o animal de poder desse elemento é o urso cinzento, o portal da introspecção e o corpo físico. Norte, elemento água. Aqui está ao contrário, eu vou corrigir. Norte é o elemento água e o totem é o coiote, não é o búfalo. É o local da fé, das emoções, o corpo emocional. E o sul é o elemento ar, e aí sim, ó, o búfalo branco, a sabedoria e o corpo mental. Eu vou fazer essa alteração. Aqui temos uma oração da tribo Silks. Essa aqui é a foto do touro sentado. E aí, para essa semana, temos um desafio. Uma vez que você se conectou com um animal de poder, você vai estudar ele, fazer uma pesquisa sobre esse animal conectado na meditação, pesquise sobre o seu habitat, como eles vivem, como se alimenta, como se reproduz, quem são seus predadores. É um animal solitário, vive em grupo. Após fazer um estudo, faça uma revisão da sua história de vida e veja a semelhança e os momentos que essa energia já esteve presente e ainda está presente na sua vida. E aí você vai se conhecer um pouco mais dentro do xamanismo, com a força do seu animal de poder.
Agora eu vou fazer uma meditação para vocês se conectando com algum animal. Vou ver aqui um animal. E aí você segue a meditação, fecha os olhos, se conecta. E assim você já vai entendendo, vai experienciando a força dos animais. Mentalmente você diz: eu vou fechar meus olhos para enxergar melhor. Eu vou fechar meus olhos para enxergar melhor. Você fecha os olhos físicos, abre os olhos do coração, a janela da alma. Busca um local de repouso, um local onde você se sinta bem, ancorado, ancorada. Na sua tela mental, visualize um local na natureza. Pode ser uma praia, um parque, uma montanha. Um local onde você se sinta seguro, tranquilo. Observe onde vem nascendo o sol. Ali é o portal do leste. O sol vem surgindo, trazendo os primeiros raios de luz. E você começa a sua caminhada nesse portal. Vai caminhando em direção ao leste, caminhando. Hey! Portal do leste, ouça a minha prece. À sua frente vem descendo a grande águia. A águia dourada vai se aproximando de você. Não tenha medo. Com confiança ela desce. Olha nos seus olhos e te convida para voar. Deixa que a águia te conduza, deixa a águia te conduzir no grande voo, o voo da sua vida. Ela vai ganhando altura. Perceba se você sente medo. Se você sente confiança. Ela vai subindo, te conduzindo. E lá de cima ela te mostra tudo que está abaixo. Te mostra o poder da determinação, do foco, da resistência.
se você já não se tornou a própria águia. Nesse momento você pode fazer uma pergunta para a grande águia e observe as respostas que podem vir através de uma visão, uma palavra, um símbolo. A grande águia agora começa a descer em espiral, tocando o solo, trazendo de volta você à Mãe Terra. Agradeça a grande águia. Se conecta novamente com o sol que vem surgindo. E no quarto toque, voltar ao momento presente, ao aqui e agora, sem pressa, respeitando o seu corpo, que é o seu templo sagrado. Dois, três, arroz. Devagarzinho, mexendo o dedo dos pés, das mãos, sem pressa. A palavra ânima vem de alma, e os nativos mostram que quando você está doente, você fica desanimado, você fica sem alma. Eles também ensinam que quando você está com depressão, é como se a sua alma estivesse desacoplando do seu corpo. E aí você fica desanimado, você entristece, você se fecha. Então, essa animal de poder, e aí quando você está desanimado, o que eles fazem? Eles buscam o seu animal de poder. Existe uma terapia chamada resgate de alma,
onde nós fizemos essa conexão, corpo e alma. Resgate de alma é para curar traumas, bloqueios. Toda vez que você sofre um trauma, você sofre um acidente, você passa por um momento de perigo, é como se alguém tivesse jogado uma pedra no seu vidro, na sua vidraça, e aquilo vai se estilhaçando. E aí aquilo vai se quebrando, vai se quebrando, se quebrando. Chega uma hora que você já não se reconhece mais. Você olha e já não se reconhece mais. Porque a sua alma está toda fragmentada. E aí com essa terapia do resgate de alma, você recupera ou restabelece todas essas partes que estão perdidas, que estão fragmentadas. E assim você se torna um só. Essa aula nós falamos bastante do animal de poder e animal auxiliar. Dentro do oeste, nós vamos trabalhar o animal sombra. Animal sombra, o que é o animal sombra? É a sua parte que você tenta esconder de todo mundo. Todos nós temos. É aquela parte assim, 50% bonzinho e 50% não bonzinho. Só que a parte não bonzinho nós tentamos esconder de todos e de tudo. Só que quando você nega essa sua parte que você tenta esconder, você nunca vai ser um ser completo. Vai estar sempre te faltando algo. E o animal sombra, o que ele faz? Quando ele não é visto, quando ele não é integrado, ele vai ficar o tempo todo tentando passar na sua frente para chamar a sua atenção. E às vezes ele vem de uma forma que não é muito legal, que não é muito agradável. Ou seja, às vezes ele fica fazendo você tropeçar até você integrar com ele. Não é uma energia ruim, mas é aquela energia que você pode utilizar no seu dia a dia para dar um corte, um basta, um chega para lá, acabar com alguma coisa que não está legal no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida. Então, nesse momento a gente chama o nosso animal sombra para fazer um corte. E aí o que a gente faz? A gente integra esse animal sombra junto com o nosso animal de poder. E assim nós tornamos com duas forças de poder, e não somente uma, e deixar o outro desequilibrado. Existe uma história que o vô está contando uma história para a neta, e aí ele está contando a história de dois lobos, um lobo branco e um lobo cinzento. E aí ele atribuiu que o lobo branco é bom e o lobo cinzento é mau. E aí eles entram numa luta. E aí eu vou parar de contar a história. E a menina pergunta assim, quem ganha essa luta? E aí eu vou responder assim, ganha aquele que você alimentar mais. E aí, qual é o animal que nós estamos alimentando na nossa vida? Somente o animal de poder? Somente o animal sombra? Tem pessoas que vivem extremamente na sombra. Isso a gente conhece aos montes. Tanto na nossa própria família, como na nossa comunidade, no meio que nós vivemos, no trabalho. Então, o convite aqui é você integrar animal de poder com animal sombra e também utilizar os animais auxiliares. Você não vai ser nem só poder e nem somente sombra, você vai ter dois animais de poderes que vão te elevar o seu nível, a sua consciência e o seu poder pessoal, tanto o animal de poder quanto o animal sombra. Animal sombra é aquele rótulo que a gente coloca para dizer o quê? É o yin e o yang. Os dois são energias complementares. Não é só um, não é só outro. É o masculino e o feminino. São energias complementares, não são energias distintas. O que nós aprendemos na escola é separar os átomos, as moléculas, positivo, negativo, bem, mal, claro, escuro, limpo, sujo. Não, é integrar. Xamanismo é integração. Separação, quem costuma separar são as religiões. A religião separa, xamanismo integra. Integra tudo. Então, essa é a aula de animal de poder
do xamanismo. Se você quer receber as meditações e ainda não se inscreveu, você entra, vou deixar aqui também na descrição o acesso. Temos plano para você acessar a nossa plataforma por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano e por 2 anos. É preço acessível, é só preço mesmo de manutenção da plataforma, onde você vai acessar, vai ter acesso a todo o conteúdo, a essa gravação, mais algumas gravações que eu vou colocar lá extra, e você vai ter acesso às meditações que estão gravadas lá, para você acessar o seu animal de poder, para você fazer a limpeza do seu ambiente, para você fazer a meditação com as crianças, caso você tenha criança. Essa meditação de limpeza do ambiente, você não precisa necessariamente estar no ambiente. Por exemplo, eu estou aqui no Instituto Teia Mágica, eu posso fazer essa meditação aqui, lá para minha casa, ou para uma outra sala, para um outro espaço. Então, é tudo mentalização, onde você vai acessar outros campos. Então, para você que ficou até aqui, gratidão e nos vemos na próxima aula. Arro.